Manual de Estudo, Matemática primeiro ano. Ficha 10 páginas 23 e 24. Números ordinais. Antes de iniciarmos a resolução da nossa ficha, vamos perceber o que são números cardinais e o que são números ordinais e qual a diferença entre eles. Então, o que são números cardinais? São aqueles números que aprendemos e que servem para indicar uma quantidade exata de alguma coisa, indicam uma contagem e que respondem à pergunta: quantos? Observa a figura, quantas crianças é que estão na fila para entrar no autocarro? Temos uma criança, 2, 3, 4, 5, 6 crianças. Podemos então confirmar que na fila para entrar no autocarro estão 6 crianças. O 6 é então um número cardinal. O que são números ordinais? São aqueles números que indicam a posição de algo numa sequência, que indicam uma ordem e que respondem à pergunta: em que lugar? Observa a figura. Na fila para entrar no autocarro, em que lugar está a criança que está vestida de calças branca e camisola azul? Temos o primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar, quinto lugar e o sexto lugar. Podemos então confirmar que a criança de calças branca e camisola azul está no terceiro lugar da fila. O terceiro é então um número ordinal. Repara que dizemos o lugar e não a lugar, portanto a resposta é o terceiro lugar. E se a pergunta fosse qual a posição na fila da criança que está vestida de calças branca e camisola azul? Nesse caso deveria ser a criança de calças branca e camisola azul está na terceira posição da fila. Ao número cardinal acrescentamos um ponto e um O pequeno escrito mais acima. 1, primeiro lugar, 2, segundo lugar, 3, terceiro lugar, 4, quarto lugar, quinto lugar, 6, sexto lugar, 7, sétimo lugar, 8, oitavo lugar, 9, nono lugar, 10, décimo lugar. Observa a figura, na fila para entrar no autocarro, em que posição está a criança que está vestida de calças branca e camisola azul? Temos a primeira posição, segunda posição, terceira posição, quarta posição, quinta posição e sexta posição. Podemos então confirmar que a criança de calças branca e camisola azul está na terceira posição da fila. A terceira é então um número ordinal. Repara que dizemos a posição e não o posição, portanto a resposta é a terceira posição. Ao número cardinal acrescentamos um ponto e um A pequeno escrito mais acima. 1, primeira posição, 2, segunda posição, 3, terceira posição, 4, quarta posição, 5, quinta posição, 6, sexta posição, 7, sétima posição, 8, oitava posição, 9, nona posição, 10, décima posição. Vamos então ver dois exemplos da aplicação de números ordinais. A pergunta é: em que andar é que mora o João? A resposta é: o João mora no segundo andar. Repara que a ordem que queremos informar é masculina, o andar. No outro exemplo, a pergunta é: em que posição o João cortou a meta? A resposta é: o João cortou a meta na segunda posição. Repara que a ordem que queremos informar é feminina, a posição. A página 23, da ficha 10, tem 3 exercícios. Exercício 1. O enunciado diz-nos para completar a sequência dos numerais ordinais. Na figura podemos ver um comboio com vários vagões. O que se pretende é a indicação da posição de cada vagão no comboio. Pausa o vídeo para poderes resolver a questão. À frente de tudo temos a locomotiva, depois seguida de vários vagões.
Este vagão está logo a seguir à locomotiva, por isso é o primeiro vagão. Este vagão ocupa a posição 1 no comboio. Vagão na posição 1 é o primeiro vagão. Logo a seguir, temos mais um vagão. Este vagão está no comboio logo a seguir ao primeiro vagão, por isso é o segundo vagão. Posição 2, número 2, segundo vagão. Logo a seguir, temos mais um vagão. Este vagão está no comboio logo a seguir ao segundo vagão, por isso é o terceiro vagão. Posição 3, número 3, terceiro vagão. Logo a seguir, temos mais um vagão. Este vagão está no comboio logo a seguir ao terceiro vagão, por isso é o quarto vagão. Posição 4, número 4, quarto vagão. Logo a seguir, temos mais um vagão. Este vagão está no comboio logo a seguir ao quarto vagão, por isso é o quinto vagão. Posição 5, número 5, quinto vagão. Logo a seguir, temos mais um vagão. Este vagão está no comboio logo a seguir ao quinto vagão, por isso é o sexto vagão. Posição 6, número 6, sexto vagão. Logo a seguir, temos mais um vagão. Este vagão está no comboio logo a seguir ao sexto vagão, por isso é o sétimo vagão. Posição 7, número 7, sétimo vagão. Logo a seguir, temos mais um vagão. Este vagão está no comboio logo a seguir ao sétimo vagão, por isso é o oitavo vagão. Posição 8, número 8, oitavo vagão. Logo a seguir, temos mais um vagão. Este vagão está no comboio logo a seguir ao oitavo vagão, por isso é o nono vagão. Posição 9, número 9, nono vagão. E por fim, temos mais um vagão. Este vagão está no comboio logo a seguir ao nono vagão, por isso é o décimo vagão. Posição 10, número 10, décimo vagão. Resumindo: primeiro vagão, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo vagão. Temos então aqui o nosso comboio de 10 números ordinais. Exercício 2. O enunciado pede-nos para observarmos a figura e analisarmos a ordem dos brinquedos e escrever os respectivos numerais ordinais. Na figura temos um tapete rolante, aonde estão posicionados sequencialmente vários brinquedos e como esse tapete está em movimento, os brinquedos vão caindo uns atrás dos outros dentro da caixa de papelão. Está já a perceber que a bola é a primeira a cair na caixa, porque no sentido que o tapete está a rodar, a bola está na primeira posição. Pausa o vídeo para poderes resolver a questão. Se o tapete está a andar da direita para a esquerda, então o primeiro brinquedo a cair na caixa de papelão é a bola. Quer dizer que a sequência de queda de brinquedos vai ser da esquerda para a direita. Por isso mesmo, vamos analisar, da esquerda para a direita, as posições dos brinquedos no tapete. Temos então, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, posição 5, posição 6, posição 7, posição 8, posição 9, posição 10. A bola é o brinquedo na posição 1 do tapete. Posição 1 significa que é o primeiro brinquedo a cair na caixa de papelão. O peão é o brinquedo na posição 2 do tapete. Posição 2 significa que é o segundo brinquedo a cair na caixa de papelão. A boneca é o brinquedo na posição 3 do tapete. Posição 3 significa que é o terceiro brinquedo a cair na caixa de papelão. O avião é o brinquedo na posição 4 do tapete. Posição 4 significa que é o quarto brinquedo a cair na caixa de papelão. O urso de peluche é o brinquedo na posição 5 do tapete. Posição 5 significa que é o quinto brinquedo a cair na caixa de papelão.
O livro é o brinquedo na posição 6 do tapete. Posição 6 significa que é o sexto brinquedo a cair na caixa de papelão. O dado é o brinquedo na posição 7 do tapete. Posição 7 significa que é o sétimo brinquedo a cair na caixa de papelão. As peças de puzzle é o brinquedo na posição 8 do tapete. Posição 8 significa que é o oitavo brinquedo a cair na caixa de papelão. O cavalo balanço é o brinquedo na posição 9 do tapete. Posição 9 significa que é o nono brinquedo a cair na caixa de papelão. O carrinho é o brinquedo na posição 10 do tapete. Posição 10 significa que é o décimo brinquedo a cair na caixa de papelão. Resumindo, posição 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e posição 10. Os brinquedos que estão sobre o tapete rolante caem na caixa de papelão pela seguinte ordem. O primeiro brinquedo a cair é a bola, o segundo brinquedo a cair é o peão, o terceiro brinquedo a cair é a boneca, o quarto brinquedo a cair é o avião, o quinto brinquedo a cair é o urso de peluche. O sexto brinquedo a cair é o livro, o sétimo brinquedo a cair é o dado, o oitavo brinquedo a cair são as peças de puzzle, o nono brinquedo a cair é o cavalo balanço e o décimo brinquedo a cair é o carrinho. Exercício 3. O enunciado pede-nos para ligar, na figura, o número ordinal com a sua designação por extenso. Na figura temos um pódio, e como é normal em cada um, existe 3 níveis. Ao centro encontra-se o mais alto, aonde deve ficar o primeiro classificado, à sua direita, portanto à esquerda para quem olha de frente, um nível mais baixo, aonde deve ficar o segundo classificado. E à sua esquerda, portanto à direita para quem olha de frente, um nível mais baixo ainda, aonde deve ficar o terceiro classificado. Pausa o vídeo para poderes resolver a questão. Na posição 1, central, está o primeiro classificado, à nossa esquerda está o segundo classificado, e finalmente à nossa direita está o terceiro classificado. Resumindo, a posição 1 corresponde ao primeiro classificado, a posição 2 corresponde ao segundo classificado, e a posição 3 corresponde ao terceiro classificado. À esquerda temos os primeiros 3 números ordinais, e à direita as respectivas designações por extenso. A página 24, da ficha 10, tem 2 exercícios. Exercício 4. O enunciado pede-nos para observar a figura e rodear o sexto cliente da fila. Na figura temos uma caixa e uma fila de clientes, para atendimento. Temos várias perguntas para responder, mas para o fazermos vamos, desde já, analisar as posições dos clientes na fila. Pausa o vídeo para poderes resolver a questão. Vamos analisar, da esquerda para a direita, as posições dos clientes na fila para atendimento. Temos então, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, posição 5, posição 6, posição 7, posição 8, posição 9, posição 10. O sexto cliente é aquele que se encontra na posição 6, na fila para atendimento. O quinto cliente é aquele que se encontra na posição 5, na fila para atendimento. O décimo cliente é aquele que se encontra na posição 10, na fila para atendimento, e o sétimo cliente é aquele que se encontra na posição 7, na fila para atendimento. Resumindo, o sexto cliente é aquele que se encontra na posição 6, na fila para atendimento. Na fila para atendimento, o quinto cliente é aquele que se encontra na posição 5, o décimo cliente é aquele que se encontra na posição 10 e o sétimo cliente é aquele que se encontra na posição 7.
Exercício 5. O enunciado pede-nos para pintar os cubos pela ordem que foram colocados na torre, respeitando o código de cores que se encontra à direita. Pausa o vídeo para poderes resolver a questão. No início, a torre de cubos não existe. Vamos colocar o primeiro cubo no chão, que conforme a legenda deve ser de cor preta. A torre tinha 0 cubos, vai ficar com 1 cubo. Este cubo ocupa a posição 1 na torre. Vamos colocar o segundo cubo em cima do primeiro cubo, que conforme a legenda deve ser de cor marrom. A torre tinha 1 cubo, vai ficar com 2 cubos, este cubo ocupa a posição 2 na torre. Vamos colocar o terceiro cubo em cima do segundo cubo, que conforme a legenda deve ser de cor vermelha. A torre tinha 2 cubos, vai ficar com 3 cubos, este cubo ocupa a posição 3 na torre. Vamos colocar o quarto cubo em cima do terceiro cubo, que conforme a legenda deve ser de cor azul marinho. A torre tinha 3 cubos, vai ficar com 4 cubos. Este cubo ocupa a posição 4 na torre. Vamos colocar o quinto cubo em cima do quarto cubo, que conforme a legenda deve ser de cor roxa. A torre tinha 4 cubos, vai ficar com 5 cubos, este cubo ocupa a posição 5 na torre. Vamos colocar o sexto cubo em cima do quinto cubo, que conforme a legenda deve ser de cor azul claro. A torre tinha 5 cubos, vai ficar com 6 cubos, este cubo ocupa a posição 6 na torre. Vamos colocar o sétimo cubo em cima do sexto cubo, que conforme a legenda deve ser de cor amarela. A torre tinha 6 cubos, vai ficar com 7 cubos, este cubo ocupa a posição 7 na torre. Vamos colocar o oitavo cubo em cima do sétimo cubo, que conforme a legenda deve ser de cor verde. A torre tinha 7 cubos, vai ficar com 8 cubos, este cubo ocupa a posição 8 na torre. Vamos colocar o nono cubo em cima do oitavo cubo, que conforme a legenda deve ser de cor rosa. A torre tinha 8 cubos, vai ficar com 9 cubos, este cubo ocupa a posição 9 na torre. Vamos colocar o décimo cubo em cima do nono cubo, que conforme a legenda deve ser de cor laranja. A torre tinha 9 cubos, vai ficar com 10 cubos, este cubo ocupa a posição 10 na torre. Resumindo, na torre dos cubos, o primeiro cubo é preto. O segundo cubo é marrom. O terceiro cubo é vermelho. O quarto cubo é azul marinho. O quinto cubo é roxo. O sexto cubo é azul claro. O sétimo cubo é amarelo. O oitavo cubo é verde. O nono cubo é rosa. E o décimo cubo é laranja.